paz da parte de Deus o Pai que nos criou, de Deus o Filho Jesus Cristo que morreu por nós e nos salvou, Espírito Santo que nos dá fé, que nos ilumina, consola, santifica e edifica nessa fé toda vez que ouvimos a sua palavra. Amém. O tema para a mensagem de hoje, baseado nas leituras bíblicas, de maneira toda especial Marcos capítulo 1, versículos 1 a 8, Isaías capítulo 40, o tema é: sejamos vozes que clamam no deserto, advento, Jesus vem. Que assim seja. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, quem foi João Batista? Os textos que nós acompanhamos nas leituras bíblicas da perícope para esse segundo domingo de Advento, todas elas apontam para esse homem, João Batista. E podemos dizer sem sombra de dúvida que ele foi um grande homem. Realmente ele foi uma pessoa excepcional. Pecador sim, como eu, como você. É por isso que Jesus diz que no céu o menor de todos é maior do que ele. Que no céu não existe mais pecado. E mesmo sendo um homem que consagrou a sua vida o tempo todo apontando apenas para Jesus, de forma humilde, quando poderia ser aclamado o grande profeta, ele disse: não sou eu, é ele. Ele também era pecador, como eu, como você, mas era um homem que vivia o compromisso de ser o mensageiro, de ser aquele que veio preparar o caminho para a vinda do Messias, do Cristo, que havia sido prometido durante todos aqueles milênios anteriores. Durante 350 anos, Deus não havia levantado nenhum profeta, desde Malaquias, e agora surge João. No texto que vimos de Isaías, no capítulo 40, Isaías diz a respeito de João: ele é uma voz que clama no deserto. E clama o quê? Preparai o caminho para o Senhor. Esse deserto tem dois sentidos. Porque o Jordão que descia até o Mar Morto, que desce até o Mar Morto, aonde suas águas, por causa da alta salinidade, depois evaporam, ele passa por várias cordilheiras, 400 e poucos quilômetros, ele vai descendo por terras férteis e por uma área de um grande deserto, um intenso deserto. E o que tem no deserto? Areia, pedra, aquele vento cortante debaixo do sol escaldante de dia, à noite muito frio. E ali naquela região montanhosa, perto do Rio Jordão, onde João Batista batizava, também havia várias cavernas e provavelmente era ali que João morava. Do jeito que o texto de hoje de Marcos fala, se vestindo de forma bem rude, com pelos, com pele de camelo, se alimentando de mel silvestre que encontrava no meio das rochas, em troncos de árvore, e gafanhotos. Estranhamos às vezes quando vemos na televisão os orientais comendo espetinho com escorpião, barata. Na época se comia muito gafanhoto. De forma bem humilde, de forma bem simples ele vivia. Mas a sua mensagem era uma mensagem única. Antes de ele nascer, quando o anjo Gabriel aparece ao pai dele, a Zacarias, lá no templo, na hora em que ele está ministrando o culto, Zacarias diz que sua esposa, Gabriel diz para Zacarias que sua esposa, Isabel, prima de Maria, teria um filho, e diz assim: ele irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado.
ele irá preparar o caminho do Senhor no espírito e no poder de Elias. Quem tinha sido Elias? Elias, que havia vivido alguns séculos antes, foi aquele profeta que enfrentou um dos piores reis de Israel, chamado Acabe, e com certeza a pior de todas as rainhas, chamada Jezabel. Aquela rainha que trouxe o culto idólatra para Israel, que criou para si o culto de Baal, e tinha 450 profetas naquela terra. Mas Elias enfrentou o rei. Elias enfrentou Jezabel, pregando conversão, pregando arrependimento e dizendo para o povo não seguir a idolatria. E foi com esse poder, com esse espírito de apontar para a palavra de Deus, para a conversão, para o arrependimento, que João Batista veio. O profeta Malaquias também falou de João Batista e disse: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Jesus falando por Malaquias: eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Aquilo que hoje o Gabriel anunciou para o pai dele, ele virá com o espírito, com o mesmo poder de Elias. E aqui o termo que Malaquias, que Deus usa através de Malaquias, dizendo ele será o meu mensageiro. Essa palavra mensageiro é uma palavra forte, porque no original quer dizer o meu anjo, aquele que vai falar a palavra que eu colocar na sua boca. Não é qualquer palavra, mas a minha mensagem. Pessoas falam de João Batista, o anjo que fala de João Batista. Por isso que eu falei que ele é uma figura excepcional. Mas vamos ver o que Jesus fala de João Batista. Jesus, lá em Lucas 7, 24 e seguintes, quando João Batista está preso, ele diz o seguinte: que saístes a ver no deserto, um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem do luxo, moram nos palácios dos reis. Sim, o que saístes a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu lhes digo: entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Jesus diz que entre todos os seres humanos, todos nós nascemos de mulher, a não ser Adão e Eva. Entre todos os seres humanos, ninguém é maior que João Batista. É uma figura humilde, pobre, vestido de pelo de cabelo, sem nada, morando numa gruta, mas ele viveu a sua vida dedicada ao Senhor, apontando para o Senhor, com humildade, com gratidão, sabendo que em Jesus existe a salvação e a vida eterna. Mas o que foi que João Batista pregou de tão importante para receber tantos elogios dos profetas, do anjo Gabriel e do próprio Jesus? João Batista disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E no texto de hoje, há pouco lido, de Marcos 1, ele diz assim: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. E aqui eu queria destacar o curvando. Notaram que força João Batista colocou no eu não sou digno de, curvando, desatar a correia das sandálias. Quem desatava, quem colocava as sandálias no senhor da casa era um escravo.
João Batista diz: eu não sou digno de me curvar diante dele, de ficar bem abaixo dele, olhar para ele e colocar as sandálias, porque ele não é só meu Senhor, ele é Deus. Eu sei muito bem quem ele é. Que humildade, que reverência, que adoração. E mais, ele diz: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim, contudo tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Todo o povo hebreu, com seus sacrifícios diários do cordeiro por causa dos seus pecados, sabia pelas profecias que um dia viria o Cordeiro de Deus, o Santo de Deus, que morreria para derramar o seu santo e precioso sangue de uma vez por todas, para pagar a dívida de todos os pecados. E é por isso que João diz: eu estou vindo para anunciá-lo. João Batista era 6 meses mais velho que Jesus, era segundo primo de Jesus, mas ele diz: só que ele tem a primazia porque ele é muito antes do que eu, ele é Deus, ele é o Cordeiro de Deus, aquele que todo mundo está esperando. É para ele que vocês têm que olhar. Todas as profecias apontavam para ele. Esta é a palavra de João Batista a respeito de Jesus. João Batista, ele tem uma pregação vigorosa para os outros, para o povo, e a sua pregação é arrebatadora, e ele diz assim: arrependei-vos, porque o machado está posto à raiz das árvores, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Olha que palavra dura. O machado vai cortar a raiz. Quando você corta o tronco da árvore, a árvore nasce de novo. Se você tirar a árvore pela raiz, não nasce mais. Ele diz: vocês têm que produzir fruto digno de arrependimento, mudar toda a raiz da maldade, tirar essa raiz de maldade que vocês têm. A palavra de Deus, que é lei com toda a veemência, está dizendo: convertam-se, mudam-se totalmente. Venham, mostrem frutos dignos de arrependimento, mostrem que vocês mudaram, que não é da boca para fora, que vocês realmente querem servir a Deus. E então sim, eu vou batizar vocês. E esse batismo vai ser um selo desse arrependimento de vocês. Vai confirmar o perdão que Deus está dando para vocês na perspectiva da vinda do Cordeiro que está chegando, que é para quem vocês devem olhar. Sim, a sua palavra de lei é vigorosa e mata, converte. Mas quando ele olha para Jesus, aí a sua palavra é doce. Aí é o mais puro evangelho. E ele diz para Jesus: convém que ele cresça e que eu diminua. Isso é evangelho. Jesus é quem deve crescer. É Ele, é para Ele que devemos olhar. Ele é quem perdoa, Ele é quem salva, Ele é quem justifica. Eu só estou ajudando, preparando o caminho. Quero fazer isso da melhor forma possível. João Batista tem a palavra de lei quando tem que ser lei, e de evangelho quando tem que apontar para Jesus. E ele também categoriza as pessoas. Ele fala aos publicanos, cobradores de impostos. Ele diz assim: não cobreis mais do que o estipulado. Eles viviam da cobrança e do uso, de abuso, de propinas, diríamos os mensalões. Olha a mensagem para eles: não cobreis mais do que o estipulado. Aos soldados, olha o que ele diz aos soldados: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso soldo. Diz isso com um soldado que tinha um chicote na mão, que tinha espada para não maltratar as pessoas, que abria caminho com a lança e dava chicotada em todo mundo. E aí ele diz: não deis denúncias falsas. Quantas denúncias falsas a polícia dava? Olha, eu peguei ele fazendo isso e aquilo.
Ele disse: contentai-vos com o vosso salário. Quem é que está contente com o seu salário? Pô, eu estou botando a minha vida a risco, eu tenho que enfrentar salteadores, bandidos, eu preciso ganhar mais, era a queixa de todos os soldados. Contentai-vos com o vosso soldo. Ao rei Herodes, o temível rei Herodes, que era conhecido como sanguinário na época, ele diz: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Herodes, como grande rei, resolveu convidar sua cunhada para passar uns dias no palácio dele. A esposa do seu irmão estava tendo um caso com ela. João Batista não tem medo dela. Não é um bajulador, puxa-saco das autoridades. Ele fala o que tem que ser dito. Doa quem doer. E diz para Herodes: estás vivendo em adultério. Não podes possuir a mulher do teu irmão só porque tu tem poder, riqueza. O teu irmão tem medo de ti. E aos fariseus, os saduceus, os grandes líderes religiosos da época, que se julgavam santos por cumprir determinadas leis e que achavam que podiam condenar e julgar todas as pessoas, ele diz: raça de víboras, quem disse que vocês vão fugir da ira vindoura? Meus irmãos, minhas irmãs, dizer isso para os fariseus, aos saduceus, a liderança religiosa, diríamos hoje aqueles quase santificados, os fariseus modernos, de paletó e gravata, que andam com a Bíblia o tempo todo debaixo do braço, que por acharem que não fumam, não bebem, não tem tatuagem, não tem piercing, não escutam um certo tipo de música, podem condenar todas as outras pessoas jogando elas ao inferno. Os fariseus modernos, a eles ele diz: vocês são uma raça de víbora, vocês vão ter que enfrentar o julgamento, porque não é vocês quem julgam, é Deus, e vocês também têm pecado como os outros. Pare de mostrar uma fantasia. Ataca sorrateiramente, ela coloca o seu veneno e mata. Isso que faz o orgulho religioso. Tantas e tantas pessoas ainda hoje em dia. Queridos irmãos, esse era João Batista. Ele pregou não apenas numa região de deserto, mas ele pregou para corações empedrados, endurecidos, corações que não tinham vida, assim como o deserto tem apenas morte, que é um lugar inóspito, sem habitação. Corações endurecidos, corações gananciosos, corações corruptos, corações vaidosos pela política, corações orgulhosos pela religiosidade. Para todos eles, ele tinha uma palavra. Pregou no deserto para produzir conversão, para produzir mudança, para plantar ali naquele lugar de morte, vida. E a vida só existe em Jesus. E é por isso que ele prega arrependimento, conversão, e aponta para Jesus dizendo: é Ele o Cordeiro de Deus. Arrependam-se, convertam-se, sejam batizados, para que seja confirmada essa vossa fé em Jesus. E ele diz: o meu batismo é só um batismo que comprova o vosso arrependimento. O batismo que ele tem para trazer é um batismo do Espírito Santo, que vai nos dar a fé. E é por isso que quando Jesus, lá em Mateus 28, dá a ordem, a grande comissão ao mundo, ele diz: ide, pregai o Evangelho a todas as pessoas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É esse o nosso batismo, onde a pessoa passa a crer porque recebe a fé do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo não é uma obra humana, não é uma decisão humana. Lá em Tito, capítulo 3, versículo 5, diz: o batismo é o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É o Espírito Santo que converte, quem lava, quem limpa, quem planta a fé no coração.
Por isso todos devem ser batizados, quanto antes possível. A circuncisão acontecia aos 8 dias, depois de nascido. E o batismo substitui a circuncisão. Queridos irmãos e irmãs, o Espírito Santo não perdeu o poder daquela época para hoje. Ele continua convertendo os corações também dos pequeninos, de todos. Precisamos continuar batizando, continuar pregando o Evangelho, continuar ministrando a Santa Ceia. Porque é através desses meios da graça que Jesus continua vindo. A primeira pregação de João Batista produziu seus efeitos. Multidões chegavam-se a Jesus. Alguns dos próprios discípulos de João, como Tiago, André e João, seguiram Jesus. A mensagem continua através dos discípulos de Jesus hoje. Ali onde estamos, para os corações desertos, cheios de morte, de ódio, de ira, de vaidade, de orgulho, nos dias de hoje, é para esses corações que nós precisamos anunciar Jesus, que nós precisamos apontar o dedo e dizer: Ele é o Messias, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mais um advento nós estamos vivendo, relembrando essa primeira vinda de Jesus e celebrando mais um Natal. Ele veio e morreu por nós, pagou toda a dívida dos nossos pecados. Mais um advento estamos vivendo, com a pregação da palavra, com o batismo, com a Santa Ceia, que continua nos mostrando Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mais um advento estamos vivendo quando anunciamos: Ele voltará, Ele virá pela segunda vez. Como diz Pedro na carta de hoje, quando, num instante, como um raio que se vê em todo lugar ao mesmo tempo, e todos os elementos se desfarão abrasados, e Deus então fará um novo céu e uma nova terra, aonde Ele estará pessoalmente conosco. É onde habita a paz, a justiça, a santidade, porque lá o pecado, a dor, as lágrimas, o medo, tudo que há de ruim não existirá mais. Esse dia virá. Pode ser hoje, pode ser daqui a 50 anos, mas virá. E a palavra de advento continua apontando para Jesus, dizendo: esteja preparado, arrependa-se, limpe esse teu coração de todo ódio, orgulho, vaidade, preguiça, medo. Coloque-se nas mãos do teu Senhor, do teu Salvador. Confie em Jesus, peça perdão diariamente e creia que um dia você também estará com Ele no novo céu e na nova terra. Enquanto lá não chegar, esse dia não chegar, continue clamando, continue falando, continue testemunhando, porque ainda existe muito deserto, muita gente que não conhece Jesus, muita gente que anda errante, com fome e sede de paz, perdão, vida e salvação. E estes atributos nós só encontramos em Jesus, nosso Senhor, o nosso Salvador, que limpou todos os nossos pecados quando morreu na cruz. Nele tenhamos um feliz e abençoado advento. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento, guarde nossos corações e mentes firmes. Em Cristo, até o dia